Olá, eu sou o professor Carlos Mendonça do ICA, Instituto de Capacitação Avançada, e eu tenho uma dica para você. É sobre a Emenda Constitucional de número 88 de 2015. Foi ela, então, que aumentou a idade para aposentadoria compulsória. Ela veio da chamada PEC da Bengala. Vamos ver o que mudou na nossa Constituição. Corta aqui para a tela. Então, tá aí a nossa dica. Emenda Constitucional 88, e o artigo 40, no seu parágrafo 1º, inciso 2, ele passa a ter a seguinte redação: a aposentadoria do servidor público, ela vai ocorrer compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade. Até aqui não mudou nada no texto constitucional. A novidade vem depois. Ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Portanto, nesse dispositivo, a Constituição vai ter duas eficácias. A aposentadoria compulsória aos 70 anos, eficácia imediata. A aposentadoria compulsória aos 75 anos passa a ter, então, uma eficácia limitada, dependendo de uma lei complementar. Todavia, a Emenda 88 também alterou o ato das disposições constitucionais transitórias, que agora no seu artigo 100 passa a ter a seguinte redação. Acompanhe aqui comigo. Então, vamos lá para a segunda parte da emenda. O artigo 100 diz que, até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, os ministros do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade. Então, não obstante o texto permanente da Constituição afirmar que a aposentadoria compulsória aos 75 anos depende de lei complementar, o dispositivo já passa a ter eficácia imediata aos ministros do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. E só vale para isso. O STF, ele deu uma liminar proibindo que qualquer outro magistrado ou servidor público faça uso desta exceção para que permaneça no serviço público após os 70 anos. Curiosamente, a parte final desse artigo 100 faz uma referência ao artigo 52 da Constituição. Confere comigo, acompanha aqui na tela. Diz aqui, nas condições do artigo 52 da Constituição Federal. O que isso significa? Que o ministro do STF, ao atingir 70 anos, ele teria que se submeter novamente a uma sabatina perante o Senado. Todavia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é inconstitucional por ferir a separação dos poderes, a independência dos poderes, de modo que não haverá necessidade de uma nova sabatina. Seria até frustrante, o ministro do STF, depois de anos prestando serviço à Corte Suprema, ser reprovado na sabatina do Senado. Então, acertadamente, o STF afasta esse requisito e, naturalmente, ao completar 70 anos, se for de sua vontade, o ministro do STF poderá ficar na Corte até os 75 anos. Essa foi a dica de hoje. A gente se vê numa outra oportunidade, trazendo uma nova dica para você. Até lá, um forte abraço.